tudo bem com vocês? Esse é um vídeo de incentivo à leitura. Pois é, eu sei, parece chato, mas esperem um pouquinho que eu vou te convencer, pelo menos um pouco, sobre isso, tá bom? E antes, se inscreva aqui no canal, curta se você gostar desse vídeo, compartilhe e é isso, bora lá! Então, pessoal, eu sou suspeita para falar sobre leitura e sobre gostar de ler e sobre o hábito em si, porque eu gosto bastante. Até demais às vezes, tá? É uma obsessão que eu tenho na minha vida, são os livros. Eu até fiz um vídeo anterior aqui no canal falando um pouco sobre isso, sobre a minha paixão, que são os livros, paixão material, tá, gente? Que são os livros, e como eles me fazem bem e como ficar sem ler me faz mal, tá? Porque eu fico muito xoxa, capenga. Pois é. E um momento de reflexão, tudo bom? E eu decidi fazer esse vídeo aqui falando sobre o hábito de leitura, porque sim, ler é um hábito, tá? Acho que eu até balancei a câmera sem querer, mas ler é um hábito e a gente hoje tá complicado. A gente adquire esse hábito conforme a gente pratica ele, tá? Então, é a prática diária que faz com que a gente mantenha um hábito diário, certo? E assim, algumas dicas para vocês que eu até falei um pouco também nesse vídeo anterior, mas dá uma olhadinha naquele e também olha esse daqui que vai fazer sentido, tá? Então, gente, para você que nunca leu por prazer, tá? Porque a gente sabe que na escola, às vezes, a gente é obrigada a ler alguns livros. A primeira coisa que eu vou te recomendar para que você tenha esse hábito é você realmente ler um gênero que você se interesse e que você goste. Não adianta eu falar para você ler um gênero que você nem veria o filme. Exemplo, você não gosta de filmes de comédia. Eu não vou te indicar e não vou falar para você ler um livro de comédia, porque você provavelmente não vai gostar. Pode acontecer, tá? Um milagre, mas geralmente não. Então, a minha maior dica de todas para você começar a ir a ler de verdade, com gosto, é você escolher um gênero que você goste de assistir. Exemplo, se você gosta muito de fantasia, provavelmente você vai gostar de livros de fantasia. Essa é uma ótima dica, porque às vezes a pessoa, ela vê outras pessoas que leem falando sobre livros de filosofia e livros cultos e tudo mais, e ela já fica triste pensando, cara, isso não me interessa, eu nunca vou conseguir ler então, de fato, porque eu não vou sentir prazer lendo um livro de filosofia. Só que tem pessoas que sentem prazer lendo isso. Por quê? É do gênero que elas gostam. E às vezes a gente realmente vê aí pessoas falando que você só vai realmente ter o hábito de leitura e ser um leitor quando você ler livros cultos e livros nacionais para apoiar aqui os nossos autores. E, gente, a gente está num país que quase não tem leitores. O fato de você ler pelo menos um rótulo de embalagem já é muito, acreditem. Sério, a gente está num país que não é valorizada nem um pouco, nem um pouco mesmo, tá? Apesar de ter bibliotecas em escolas, eu lembro muito bem que lá no colegial, a única pessoa que lia de fato, acho que era eu e mais um amigo que pegava livro de fato na biblioteca. Então, assim, complicado. Então, não fique se priorizando pensando, eu vou ter que ler só livros cultos de filosofia. Não, ao menos que você se interesse pelo tema. Se não, você tem que ler por prazer, porque sim, a leitura é um prazer. Pega essa outra dica. Ter o hábito da leitura tem que ser uma coisa prazerosa, porque você tem que se divertir com aquilo. É um entretenimento, é um hobby. Então não adianta você tentar pegar um livro de estudo se você não está acostumado com isso e se você realmente não quer, né? Porque se você quiser, tudo bem, mas se você realmente não quer, nem tente. Outra dica maravilhosa é você começou um livro, tá chato, já leu 2 capítulos e parece que não rende, que você não se interessou, troca, já vai para outro. Não se force a ler coisas que você não gosta, assuntos que não estão te chamando atenção. Isso te traz ressaca literária e depois você não vai querer ler mais nada e você vai ter isso pro resto da vida pensando, meu Deus, isso não é para mim, eu nunca vou ser um leitor, porque eu não consegui ler um livro. E cara, sério, gente, quantos livros que às vezes eu comecei e eu falei, meu senhor, que livro ruim. E eu ainda tentava terminar esse livro, e eu sei que tem pessoas que fazem isso, que realmente é quase um toque de você tem que finalizar aquilo, e eu entendo, porque eu também já fiz isso,
de tentar finalizar um livro que eu não gostei. E isso é uma tortura mental principalmente. Então, se você está começando na leitura, não se force a ler aquilo que não te interessa, que você não gosta, logo de início. Sério. Outra coisa, tem pessoas que leem a sinopse antes. Eu acho interessante você que está começando aí no meio da leitura, você lê a sinopse sim antes. Elas são um resumo ali da história do livro, um resumo, bem resumo mesmo, para ver se já te chama atenção. Se não, nem tente. Outra coisa, quando você for pesquisar, tá, sobre resenhas de um livro que você se interessou, ainda mais se você está começando, busque mais de uma resenha, porque às vezes a opinião de uma pessoa não vai bater com o seu gosto também. Eu vejo resenhas, mas para mim quase nunca faz sentido, porque às vezes eu posso ler o livro e gostar e a pessoa que fez a resenha não gostou. Porque gosto é gosto. Então, é isso. As resenhas, elas ajudam a indicar, né, novos livros e você entender um pouquinho ali da sinopse de um livro novo, né, para você. Mas, de fato, não se apegue à opinião tanto das pessoas que leram, porque você vai ter uma opinião diferente. Às vezes pode ser uma pessoa que sim, ela tem a mesma opinião que você e o mesmo gosto literário, ou o mais próximo possível. Então, aí você tem que saber realmente filtrar isso, tá? É uma outra dica muito importante. Outra dica: comece por livros pequenos, curtos e por livros únicos. Se você está começando a ler e você pegar um livro enorme, provavelmente você vai querer abandonar ele, ainda mais se for algo que não está sendo tão empolgante assim, porque de fato a gente às vezes se cansa lendo, tá? Até quem gosta de ler, muitas vezes tem livros que cansam. Um exemplo, que vocês estão vendo um box meu de Trono de Vidro. Eu amo essa saga, são 8 livros, amo tanto que já esqueci, olha só, brincadeira, mas complicado, 8 livros, e os últimos têm quase 1000 páginas. E você acha que em todo momento eu estava muito empolgada? Grande parte sim, porque eu amo eles, tá? Mas tem muitas partes que é muita descrição, ainda mais se você está começando por fantasia, você tem que ter noção disso, que vai ter muita descrição. Então, opte por ler livros curtos e que sejam únicos, que não tenham tantos livros de continuidade, porque isso gera, às vezes, certa ansiedade para as pessoas, tá? Às vezes as pessoas desistem também de ler porque elas veem que tem que ler um livro e ler mais 7 para completar aquela história. Então, comece por livros únicos. Essa eu acho que é uma das maiores dicas daqui, com toda certeza. A melhor de todas, além dessa, né? Porque eu falei que é a melhor de todas, né? Tem essa aqui, todo dia leia pelo menos uma página do livro. E é sério isso, gente. Quando você acostuma o seu cérebro a algo novo, principalmente de rotina, você precisa executar aquilo pelo menos uma vez ao dia, todos os dias. É igual quando você tá, sei lá, treinando algo. Exemplo, se você começa na academia e você vai um dia e fica 15 sem ir, você volta e fica todo quebrado, certo? É tipo isso que acontece. Quanto mais você lê, mais você faz com que aquilo se flua, né? Que flua livremente. E a sua mente, ela meio que se adapta a isso, seu cérebro entende que você meio que virou um leitor, e você começa a ler mais tranquilo, e acaba, por fim, né, lendo até mais rápido, porque sim, não se cobre de começo, muitas pessoas têm dificuldade de ler mais rápido e demora muito, e não importa, gente, o importante é você ler. É o que eu disse, leia pelo menos uma página por dia, mas leia. Eu, por exemplo, gosto de estabelecer um tempo de leitura. Eu vou até falar sobre isso com vocês. Esse tempo de leitura geralmente é 1 hora por dia. E eu sei que eu posso pôr essa 1 hora por dia, porque eu às vezes levanto mais cedo para realmente ter esse tempo de leitura. E outra, é interessante você escolher o tempo que você gosta de ler. Por exemplo, eu gosto muito de ler pela manhã, depois que eu acordo, porque é quando a minha mente está mais tranquila ainda, porque eu não cansei de tantas coisas que eu estou fazendo durante o dia. Então, eu gosto de ler pela manhã. Tem pessoas que gostam de ler antes de dormir, à tarde, então é interessante você testar. Isso é uma dica também. Mas isso de você gerar um tempo de leitura todos os dias é ótimo para a disciplina. Então, eu estabeleço aí 1 horinha. Eu sei mais ou menos o quanto de páginas eu leio, tá? Nessa 1 hora, mas eu não me cobro também por isso, tá? Mas, uma coisa que eu gosto de fazer, que tem dado certo, é estabelecer metas. Porque quando você estabelece metas de leitura, você também faz com que flua aquela leitura, tá?
mas não se cobre de início. Com o tempo você vai entender suas metas. Um exemplo, tá, de ler também muito fluido é pelo Kindle. Eu amo livros físicos, entendam. Isso aqui pra mim é maravilhoso, mas na prática, o que é mais prático, o que flui mais pra mim é ler e-book. Então eu tenho aqui um Kindle, tá? Isso aqui é a capinha. E eu tô lendo um livro, que é Quarta Asa, no caso. E se eu estivesse lendo no livro físico, eu tenho certeza que eu não ia estar ainda na metade. E o porquê disso? Porque no Kindle, ele é um aparelho da Amazon, tá? Ele é próprio para leitura. Ele não tem redes sociais que vão me interferir ali. Eu posso ler no escuro. Eu posso aumentar o tamanho da fonte o tanto que eu quiser, entende? Entendem? Ele é confortável à vista, então quando eu tô lendo, por exemplo, no livro, eu tenho que às vezes usar meu óculos. E no Kindle não, eu consigo ler tranquilo porque não machuca tanto a minha vista. E dependendo do livro, eu faço muito esforço, né, para ver quando é letra pequena. Então aqui eu consigo adaptar do jeito que eu quero. É maravilhoso. Geralmente dura uma semana essa bateria aqui dele. Então, assim, muito prático, tá? Eu encaixo aqui, ó, e fico lendo, posso ler de ponta cabeça. Às vezes você quer ler um livro grande, né? É ruim ficar segurando, então eu sempre vou indicar o Kindle. Como eu disse, eu amo livro físico, eu adoro sentir o cheiro dos livros, como todo leitor, mas na prática eu sei que eu vou fluir uma leitura e ler mais rápido no Kindle, ainda mais quando é um livro novo, que eu nem sei se eu gosto ainda. Agora, se for um livro que eu já li, que eu gosto, por exemplo, eu tô relendo Trono de Vidro, eu já sei que vai fluir tranquilo e eu sei que o formato do livro não me incomoda, né? Porque ele é mais leve, eu sei da fonte, eu sei que eu leio de boa. Então, é uma ótima dica também ter um Kindle, se for possível. Hoje em dia, os Kindles estão um pouquinho mais caros. Quando eu comprei, estava um pouco mais barato. Mas é um investimento que vale a pena, porque pensa, livros hoje em dia tá muito caro. Isso é um fato também de afastarem os leitores, tá? Porque hoje em dia um livro tá custando R$ 70. Na minha época eu comprava livros até por 10, tá? E comprava vários livros no mês. Então, hoje em dia, para você comprar, por exemplo, um livro de Trono de Vidro, é esse valor, tá? Ao menos que você espere uma promoção e tenha cupons. Então, a dica do Kindle é por isso também. E outra, se você não puder investir no Kindle ainda, leia pelo celular. Tem um aplicativo do Kindle e você abaixando a claridade do seu celular para não machucar sua vista, pondo aquele filtro noturno, porque ele tira a luz azul, né, do celular, ele já ajuda aí a você iniciar leituras, tá? É uma dica. E outra, e-books são muito mais baratos que livros físicos e hoje em dia a gente tem muito conteúdo disponível, se é que vocês me entendem, de e-books aí na internet. Fica a dica também. Mas assim, isso também é um gosto meu, tá? Você iniciando aí na leitura, você vai perceber o que é melhor para você, com toda certeza. Você vai perceber o tempo que é melhor todo dia, você vai perceber que horário que é melhor, né? Dia, noite, tarde. Você vai perceber se gosta mais de ler em e-book digital do que livro físico. Você vai perceber tudo, até se você precisa de óculos. Isso é um fato, perdão. Piada sagitariana. Mas, enfim. Você vai conseguir perceber isso muito tranquilo, mas precisa persistir, tá? Porque não é todo dia que você vai estar animado para ler. Quando você faz disso um hábito, você vai sim, pelo menos uma página ler por dia e vai conseguir, tá? E com o tempo, isso daí vai fazer parte da sua rotina. Sabe quando você coloca na sua rotina que todo dia de manhã você vai acordar e fazer uma caminhada? É tipo isso, você vai se adaptar. E no dia que você não tiver isso, você vai se sentir estranho. Então, isso que vai fazer com que você mantenha a sua constância de leitura. Pois é, maravilhoso. Tem dia que eu não tô afim de ler, mas eu falo, não, vou ler pelo menos um capítulo, sim, porque eu sei que se eu fico muito tempo sem ler, depois é difícil para que eu volte. Ainda mais sendo uma pessoa hiperativa. Eu tenho muito hiperfoco com leitura. Então, se eu tiro esse foco, é complicado de voltar. Por isso que eu tenho períodos que às vezes fico muito tempo sem ler, às vezes eu leio muito rápido, às vezes eu leio devagar. Então, respeite também o seu tempo, porque não é uma competição, você não tem que ler mais de 100 livros no ano, tá? Não é sobre isso. Você lendo um livro tá ótimo, mas leia, se permita ler. É importante para você ter esse momento de conexão com algo que você goste. E por que não a leitura? É um hobby aí muito saudável, viu? E leia o que você quiser mesmo, livro farofeiro, filosofia, o que você quiser. O importante é que você se permita a ler.
E eu acho que esse vídeo é isso. Pelo menos aqui tem as dicas principais. E, eu diria também que leitores geralmente gostam de ler no friozinho. Mas como a gente tá em São Paulo e aqui não vai fazer friozinho tantos dias, não se apegue a isso, tá? Mas enfim, é uma dica pra mim mesmo. Enfim, fique em paz e gratidão.